Hoje eu vou começar aqui mais pertinho de vocês, porque hoje nós temos inclusive figurino especial. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo e eu sou o professor Justino, vestido de Coronel Justino, e é assim que você vai me chamar hoje. Presta atenção, menina, que é o Coronel Justino, porque o título da nossa aula hoje é esse daqui, ó. Na verdade, é o começo, é a primeira aula sobre esse período muito rico da nossa história, de 1889 até 1930. Esse período nós chamamos de República Velha. O que marca esse ano de 1889? O fim do Segundo Reinado. Tem videozinho nosso aí sobre o Segundo Reinado inteiro. E 1930, a ascensão de Getúlio Vargas. Então, qual é a convenção histórica para o nosso primeiro período republicano? Vai de 1889, fim do Segundo Reinado, até 1930, Getúlio Vargas. Esse período, como é que nós chamamos? República Velha. Parabéns, você já é um mestre, doutor, conhecedor. Muito obrigado a todos vocês. Até a aula que vem. Calma, tem mais alguns detalhezinhos. Normalmente, para fins didáticos, nós dividimos a República Velha em quantos dois períodos? Muito bem, você é um gênio. Em dois. Quais são esses períodos? A chamada República das Espadas, que é o começo da República Velha. O momento que vai de 1889 até 1894, quando os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto tomam conta do Brasil, correto? E o segundo período nós chamamos de República Oligárquica ou República dos Fazendeiros, que é a época clássica da República Velha, e aí eu vou mandar! A República Oligárquica de 1894 até 1930. Então, para começar a falarmos da República Velha e, consequentemente, da proclamação da República, eu gostaria de trazer para o nosso debate um camarada, um escritor brasileiro de extrema relevância, chamado Machado de Assis. Já leram Machado de Assis? Não leram? Tem que ler! Machado de Assis tem várias obras muito importantes para a literatura brasileira. Para a nossa aulinha de hoje, eu vou destacar para vocês uma em especial, chamada Isaú e Jacó. Fica a recomendação, hein? Nessa obra Isaú e Jacó, Machado de Assis tem um momento em que ele faz uma descrição de um episódio que eu vou narrar agora de extrema ironia com a proclamação da República Brasileira. E ao final eu irei comentar o que o Machado de Assis quis nos contar, tá bom? Então deixa eu te contar o episódio da tabuleta. Um distinto senhor chamado Custódio era proprietário no Rio de Janeiro, logo ali por volta de 1889, de uma confeitaria. Saibam, senhores, que confeitaria não é sinônimo de padaria. As confeitarias eram locais distintos, onde a elite carioca se reunia para tomar o seu 5 o'clock tea, mais conhecido como o chazinho das 5. Olha que maravilha! Imagina você no Rio de Janeiro, 40 graus. Não, professor, naquela época era mais fresco. Tá bom. Imagina só que beleza e você tomando um chazinho. Por que você fazia isso? Porque era chic and smart e você copiava os ingleses. Era por isso que os caras tomavam chazinho das 5, tá bom? Então era um ponto de encontro, de socialização, de fazer negócios, dos políticos se encontrarem. E o senhor Custódio era proprietário de uma distinta confeitaria chamada Confeitaria do Império. Nada mais apropriado, afinal de contas ela estava no Rio de Janeiro, a capital do Império Brasileiro.
Contudo, você já sabe que em 1889, no dia 15 de novembro, vai ter algumas mudançazinhas. Mas voltando aqui ao Custódio e ao Machado de Assis. O senhor Custódio, depois de ouvir algumas reclamações e críticas à sua tabuleta, ó, que está um pouco caidinha, resolveu chamar um profissional que pudesse fazer uma nova tabuleta para ele. Eis então que ele convida, não queria gastar muito, falou, não, vem aí, o que dá para fazer? E olha o que o Machado de Assis escreveu, ó. Que ao olhar a tabuleta do Custódio, o nosso marceneiro concluiu que a tábua está velha demais e precisa de outra. A madeira não aguenta mais tinta. Não pude convencê-lo de pintar na mesma madeira. O Custódio, né, queria convencer o cara a pintar na mesma madeira. Mostrou-me que estava rachada e comida de bichos, pois cá de baixo não se via. Teimei que pintasse assim mesmo. Respondeu-me que era artista e não faria obra que se estragasse logo, pois reforme tudo. Pintura nova em madeira velha não vale nada. Agora verá que dura pelo resto da nossa vida. Custódio, não querendo gastar a grana, fala, tá bom, vamos fazer uma plaquetazinha nova. Amanhã passo no seu escritório porque tem urgência, porque quero ver esta plaqueta pronta. Eis então que Custódio vai até o escritório, ao ateliê, olha que chique, era uma portinha lá, né? Falou assim, nossa, deixa eu ver, a plaqueta estava assim, já novinha, com madeira nova, uma outra plaqueta, já estava pintado confeitaria até a letra D. Custódio olhou, parabenizou, temeu pelo que teria que desembolsar, mas disse, está ótimo, está aprovada, mas acelera, hein, que era isso pronto para inaugurar a minha nova tabuleta. Custódio foi para casa, eis que as coisas no Brasil acontecem muito rapidamente. E ao acordar no dia seguinte, vem a notícia. Ao acordar de manhã, o Custódio não soube logo do que houvera na cidade. Mas pouco a pouco vinham vindo as notícias. Viu passar um batalhão e acreditou que lhe diziam a verdade. Os que afirmavam a revolução e vagamente a república. Custódio, preocupadíssimo, como era o nome da confeitaria do Império, mandou pintar. Ele conferiu, tinha parado no D. Mandou um recado rapidamente. Moleque, corre lá e manda parar a pintura. Mas já esbaforido, acordado, preocupado com as notícias rápidas dessa proclamação da República, sai correndo, chega lá e diz, já terminou a plaqueta? Orgulhoso. Olha que maravilha ficou a nova plaqueta. Custódio ficou em choque. Mas não pode ser império, você não sabe da notícia, agora é república. Não quero saber. Me deu o serviço, me apressou, eu pintei. Tá aí, confeitaria do Império. Custódio ficou desolado. O que vou fazer? Não sei para onde vou, o que vou buscar, quais as soluções. E ele busca um conselho com o seu vizinho Aires, que lhe propõe diversas alternativas, dentre elas que colocasse confeitaria da República. Mas Custódio fica preocupado, porque se colocasse República, os partidários da República iam poder brigar lá na porta, jogar coisa na confeitaria dele. Se ele mantivesse República, se ele mantivesse Império, poderia acontecer a mesma coisa. E outras possibilidades foram dadas, até que chegaram a um veredito final, a partir da proposta do senhor Aires. Já sei, nem Império, nem República. Vamos construir a nova tabuleta com um novo nome para a sua confeitaria. Será a confeitaria do Custódio. Eis a conclusão de Machado de Assis. Confeitaria do Custódio. Muita gente certamente lhe não conhecia a casa por outra designação. Um nome, o próprio nome do dono, não tinha significação política ou figuração histórica, ódio nem amor, nada que chamasse a atenção dos dois regimes. E, conseguintemente, que pusesse em perigo os seus pastéis de Santa Clara, menos ainda a vida do proprietário e dos empregados. Por que é que não adotava esse alvitre? Custava alguma coisa com a troca de uma palavra por outra. Custódio
em vez de império. Mas as revoluções trazem sempre despesas. Machado de Assis é um gênio. Olha como ele ilustra a ideia da mudança da república como uma troca de plaquetas. Sem a participação popular, sem a identificação, sem o significado, sem mudanças reais. É apenas uma troca de plaqueta. Olha o quão preocupado o país estava em construir uma verdadeira república. Essa é a crítica que Machado de Assis traz falando sobre uma simples plaqueta. Será que foi assim? Ou será que a República Brasileira contou com o povo na rua os ideais e a construção de uma verdadeira República Brasileira com ideais republicanos, res pública, um governo do povo, que nas palavras de Machado de Assis se resumiu na troca de uma plaqueta. E olha como ele escreve aqui. Muita gente certamente não lhe conhecia a casa por outra designação. Ou seja, o império não tem nada a ver. Eu nem ligo para o nome que é império. E lá na primeira frase, quando ele fala da plaquinha velha e caída, é a monarquia. Desse algo novo que se anunciava, que já era extremamente velho. E sabe qual é a prova de que essa república nova é extremamente velha? Sabe quem foi o nosso primeiro presidente? O nosso primeiro presidente da república é esse camarada aqui, ó. Marechal Deodoro da Fonseca, que depois vai ser seguido por Floriano Peixoto. Isso mesmo, 2 militares. Diga-se de passagem, o nosso primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, seguido pelo Marechal Floriano Peixoto, era um monarquista, amigo de Dom Pedro II. Gente, você acha que esse cara teria alguma formação republicana? Qual era a formação dele? Uma formação monarquista. E ele manda cair fora do Brasil a família imperial. E ele assume. Sabe qual é uma das primeiras medidas que ele adota como presidente? Fechar o Congresso, fechar a Assembleia. Ora, se vamos construir uma república sem Assembleia, como isso é possível? É possível num país onde a república é apenas uma troca de tabuletas. Não existe uma construção de um sentido republicano. O nosso primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, é um presidente militar formado na monarquia, extremamente autoritário, que não sabia trabalhar com as diferenças, com as divergências, não sabia trabalhar com o conflito, não sabia ouvir e respeitar. Logo de cara, quando ele assume, lembrando que ele é primeiro provisório, e pela nossa primeira Constituição de 1891, a primeira eleição seria indireta, e ele vence por uma margem muito pequena, ele vence o candidato civil, que virá a ser o nosso primeiro presidente eleito republicano civil, que é o Prudente de Moraes, e a eleição de presidente e vice era separado. O vice do Deodoro da Fonseca perde. E quem ganha é o Floriano Peixoto, que era o vice do Prudente de Moraes. Olha a bagunça. Então, Deodoro da Fonseca assume. Uma das primeiras medidas que a República Brasileira faz é estabelecer o registro civil. Isso é bacana da gente lembrar, né? Porque a igreja no Império era ela era junto ao Estado, pelo regime do padroado na Constituição de 1824. Agora essas duas instituições vão se separar. O Estado brasileiro passa a ser laico desde 1889. Então existia a igreja e existia o Estado. Mas o que significava isso na prática? Por exemplo, se você fosse nascer, você iria se registrar onde? Você não ia lugar nenhum porque você tinha acabado de nascer. Mas seus pais iriam te registrar onde? Na igreja. Tanto que se você quiser fazer uma pesquisa lá do século XVII, do século XVIII no Brasil, e quiser registros de nascimento, um dos locais que você vai buscar é nos arquivos das paróquias, que é onde você vai encontrar os registros de nascimento, de morte, transferência de propriedade. Tudo isso sai da mão da igreja e vai para as mãos do Estado.
Então agora nós tínhamos um Estado que controlava isso. O nosso querido amigo Deodoro da Fonseca vai participar então da nossa primeira Constituição. E aí eu destaco o ponto fulcral da Constituição de 1891. É ela que vai dar o tom de todas as décadas que virão até 1930. Que é isso aqui, ó, o sistema de voto. Quem podia votar? Primeira coisa, o voto era aberto. O que significa isso? Significa que todo mundo sabia em quem você votava. É isso mesmo. Ah, professor, eu já ouvi falar que esses negócios de hoje, dessas urnas eletrônicas aí também, o cara fica sabendo. Ah, não, filho. Vai dar a volta na Terra plana, depois na conversa. O sistema era aberto, todo mundo sabia em quem você votava. Fiote, chega aqui. Por que você acha que o sistema de voto era aberto? Para saber em quem você votava. Por que era importante saber em quem você votava? Para manipular o seu voto. E ainda quem podia votar era uma minoria. Apenas homens. As mulheres no Brasil só começam a ter minimamente os seus direitos lá no governo Vargas, que a gente vai falar daqui a pouco, maiores de 21 anos e tinham que ser alfabetizados. Pasmem vocês. Em 1920, talvez o primeiro censo realmente confiável do Brasil, nós tínhamos 75% da população analfabeta. Gente, quem podia votar no Brasil era uma minoria. Agora tem outra coisa. O que era ser alfabetizado para votar? Escrever o nome. O cara chegava lá e falava assim, João, vou ensinar você a escrever seu nome. Chega aqui e faz assim. Ah, aprendi. O que eu tô fazendo? Isso é seu nome. Ah, entendi. Nome! Ah, entendi. Agora, lê isso aqui. Não, sou eu, não sei não. Eu não sei ler. Nome! Acabou, era alfabetizado. Bastava chegar no dia da eleição, o coroné, que nós vamos falar daqui a pouco, virava para os seus comandados, para o seu curral eleitoral e falava: nome! Votei. Entendeu também que esse negócio de alfabetizado, você não tinha que fazer uma prova de 30 questões para dizer que era alfabetizado. Enfim, tem outros dispositivos na Constituição de 1891, mas eu diria a vocês que esse daqui, ó, é o elemento central para estabelecer o sistema de poder de toda a República Velha. Tranquilo, crianças? Compreendidos? Sem problemas? Pai, não, você não falou comigo, fala comigo. Tá bom, Justininho, desculpa por não ter te chamado antes. Mas obrigado por ter aparecido, tá bom? Obrigado. Nós vamos conversar mais ao longo das aulas. Tá bom. Crianças do meu coração, obrigado a todos vocês. Vamos lembrar das plaquinhas do Machado de Assis. Chega mais. Será que a nossa história não tem sido uma sequência de trocas de plaquinhas? Sem que sentidos verdadeiros tenham sido construídos? Vamos pensar, né? Beijo para vocês.